quântica, em princípio, tá? Ele tem origem na mecânica clássica, que é o teorema de Noether, né? A gente viu, na verdade, o caso particular do teorema de Noether. O teorema de Noether é bem mais geral do que isso. Ele se aplica a qualquer sistema dinâmico onde você tem simetrias expressas através de transformações dos graus de liberdade, né, que sejam contínuos e parametrizados por um certo conjunto de parâmetros. Aqui, em particular, nós estamos aplicando para a mecânica de uma partícula, né? Tá certo? É claro que isso pode ser generalizado para um sistema de partículas. Generalizações são mais ou menos óbvias. Eu estou optando aqui por fazer tudo unidimensional, né? A menos que chegue algum momento, né, e diga assim, isso aqui tem, a dimensão faz uma diferença aqui, né, nessa demonstração. Aí eu vou mencionar isso. Mas, por exemplo, o que eu demonstrei até agora para uma dimensão, não tem nada que impeça, né, que seja generalizado facilmente para 3 dimensões ou para N partículas em 3 dimensões e coisas desse tipo. Tá certo? Isso eu estou falando do teorema de Noether, mas está valendo também para o que a gente falou sobre a integral de trajetória, tá certo? Então, na integral de trajetória, a gente tem a integração funcional sobre um grau de liberdade, sobre o x, né? Se fosse uma partícula tridimensional, você teria 3 integrais funcionais, dx1, dx2, dx3, dx, dy, dz, né? Se fossem n partículas em 3 dimensões, você teria 3n integrais funcionais, né? E assim por diante. Mas nada extra acontece por conta disso, a não ser a complicação do potencial. Quem complica tudo é o potencial, né? O resto, no princípio, sobrevive direitinho, sem maiores problemas. Então, o teorema de Noether, né, quer dizer, que a gente tratou na aula passada, a gente tratou em 2 casos. Né? O primeiro, que eram simetrias internas, né? A gente chamou de simetrias internas. E por simetrias internas, eu estou querendo dizer leis de transformação nos graus de liberdade do sistema, né? Então, você tem o sistema caracterizado por certo xi, né, de t, né? Então, você está falando de variações, né, nesse xi de t. E mais, nós estamos falando sobre simetrias internas, simetrias contínuas, né? Então a gente pode imaginar que a gente tenha variações infinitesimais ou infinitesimalmente próximas da identidade, né? Então essas variações, né, a gente colocou da vez passada, né, podendo potencialmente ser parametrizados por um certo conjunto de parâmetros aí, né? Epsilon I alfa, F alfa, X, certo? E por transformações de simetria desse tipo, né, a gente chegou à conclusão que um certo conjunto de quantidades era conservado. Esse conjunto de quantidades, né, era isso aqui, IDL, X ponto I, F alfa. O F alfa é esse F alfa que está aqui. Certo? Esse F alfa, ele não é arbitrário, ele tem uma forma bem determinada de acordo com a transformação de simetria que você está considerando aqui na questão. Certo? Um exemplo particular disso foi quando esse parâmetro alfa, né, assumia valor constante, né, e o alfa, o alfa era só 1, o alfa não variava numa faixa, não era de 1, 2, 3, 4, 5, não, era só o número 1, e o F alfa era 1 também, F1, né, era 1. Então, nesse caso, esse F alfa era 1, e você tinha a conservação disso daqui, ddt de dl de x ponto i, né? Então, se você tinha a transformação de simetria, delta xi igual a simplesmente epsilon i, que é isso que eu estou falando, né? Então, você tinha como consequência que você ia obter a conservação dessa quantidade que está aqui. As quantidades a gente conhece, né, como os momentos lineares, né, do nosso sistema. Então eles são
imediatamente conservados como consequência da simetria de translações do sistema. Tá certo? Delta xi igual a epsilon i significa que você está fazendo x' aí é igual a xi mais epsilon i. Você está fazendo uma translação. Né? Então, como consequência disso, você tem a conservação do momento linear, que foi o que a gente falou da última vez. A gente tem, na verdade, a definição de um momento linear a partir disso. Tipo, qual é a quantidade que é conservada a partir da simetria do meu sistema por translações espaciais? Essa quantidade é o momento linear. Dada pelo quê? Por quem? Pelo teorema de Noether. O teorema de Noether é que diz isso. Né? O momento linear é isso aqui, dr dx ponto i. Se eu trocasse, né, o meu rótulo de grau de liberdade xi para um QI arbitrário, né, eu teria conservação do momento canônico associado com a coordenada QI. Tá certo? É isso que apareceria aqui no teorema de Noether. Né? E a gente falou também sobre simetrias de espaços temporais. Né? Esse nome é ruim, né, para a mecânica quântica. Para a mecânica quântica, o espaço, né, é o que representa o nosso grau de liberdade. Né? Mas, num contexto mais geral, tanto o espaço quanto o tempo podem ser parâmetros, numa teoria de campo, por exemplo. Né? Então, como espaço e tempo, né, não têm papéis bem definidos, invariantes, independentes do referencial, ou seja, o que é espaço, o que é tempo num referencial, no outro referencial se mistura completamente e vira espaço-tempo, né? A gente diz que transformações envolvendo os parâmetros do meu sistema, os parâmetros dos quais os graus de liberdade dependem, são transformações espaço-temporais. Né? Nesse caso, a gente tem os graus de liberdade dependentes apenas de um parâmetro, portanto, nossas transformações são apenas transformações em T, né? E não envolvem transformações em X, porque os X são os próprios graus de liberdade que são função do T. Tá? Então, para essa situação, né, a gente chegou à conclusão que se eu tiver uma simetria desse tipo, né, ΔT igual a epsilon g de B, né? Certo? A gente tem uma função arbitrária, né? Mas, arbitrária não, desculpa, uma função particular, que caracteriza aquela simetria, tá certo? A função que caracteriza quem é arbitrário aqui é o epsilon, em princípio, tá certo? Então, se você supõe que você possua simetria no seu sistema por transformações desse tipo, isso implica, aqui, da forma como nós estamos tratando, nós estamos pedindo que o x seja um escalar sobre essas transformações. São uma condição limitante, né? Mas que, na maior parte dos casos que a gente vai estar interessado, vai ser satisfeito, de fato. Né? Então, a gente vai impor que o x seja um escalar que o lagrangiano também se transforma como um escalar perante essa simetria. Essa é outra condição limitante. Né? A condição mais geral não vai pedir nenhuma coisa nem outra, vai pedir simplesmente que a ação seja um invariante. Tá certo? Ou seja, se você fizer essa transformação dentro do seu sistema, a sua ação permanece invariante. Então, com essa hipótese de que a nossa simetria seja caracterizada por isso aqui, né, infinitesimalmente, então a gente tira essa por lei de conservação aqui, né? Certo? Bom, o exemplo, né, particular, isso aqui é um exemplo. Eu tenho outro exemplo. Grande exemplo, de grande relevância que a gente tem aqui é quando ΔT é igual a epsilon, pura e simplesmente, ou seja, quando seu g de t é igual a 1. Né? Então, se o seu ΔT é igual a epsilon, então o que você tem instantaneamente é
conservação dessa quantidade que a gente pode reconhecer, né, como a energia. Né? Opa, faltou alguém aqui. Faltou um X ponto I. Faltou um X ponto I. Né? Tipicamente, as situações que a gente conhece com simetria por translações temporais são aquelas onde eu tenho um lagrangiano ou um hamiltoniano que não depende explicitamente do tempo. Né? Ele depende do tempo através dos campos, através do x de t, né? Das coordenadas, e as coordenadas são tratadas como escalares por translações temporais. Né? Então você imagina o seguinte: se você fizer uma translação temporal, o seu x de t mais epsilon vai mudar, de modo que o valor dele de t mais epsilon corresponde com o valor dele de x de t. Né? Esse é um comportamento padrão de todas as grandezas físicas, né? Praticamente todas as grandezas físicas que a gente conhece, a gente pede no primeiro momento, pelo menos, que elas sejam escalares por translações espaço-temporais. Certo? Tem razões para fazer isso, mas enfim. Então, o que eu queria marcar aqui é o seguinte: de novo, né, isso daqui acaba virando a definição de energia. Né? Energia é aquela coisa, é aquela grandeza física que se conserva como consequência da invariância do meu sistema por translações temporais. Se o meu sistema tiver um termo lá no lagrangiano dele, né, impedindo que ele seja invariante por translações temporais, eu vou saber exatamente que termo é esse e vou verificar em que extensão a minha quantidade física não é conservada, a energia não é conservada. Mesma coisa, se o meu sistema não for invariante por translações espaciais devido a algum termo que eu tenha no meu lagrangiano, né, esse termo vai aparecer ali naquela lei de conservação. Né? A gente pode prosseguir a linha que a gente tomou para definir o teorema de Gödel, né? Para demonstrar o teorema de Gödel, pelo menos nesse caso particular, e a gente vai encontrar sobre que tipo de quantidade que é violada, né? que viola essa lei de conservação. Beleza. Então agora a ideia, né, global, né, é que a gente passe para a consideração dessa situação de simetrias no caso quântico, tá certo? Então, o caso quântico a gente já sabe, de certa forma, o resultado, né? Quer dizer, a gente sabe do formalismo canônico que se eu tenho um tipo de objeto, um tipo de simetria contínua, né, no meu sistema, essa simetria, uma condição de que ela seja preservada pela evolução dinâmica do sistema, é que o operador unitário associado com essa simetria comute com o hamiltoniano. Certo? Essa é uma condição, né, necessária. Se eu tenho uma simetria contínua, né, então esse operador unitário pode ser escrito em geral como exponencial de I, epsilon I, QI, né, onde esses QIs são os chamados geradores dessa simetria. Né. E se substitui isso na equação, né, é melhor escrever um pouquinho, senão fica construindo tudo no ar. Assim. Então vamos lá, U, né, de epsilon U, epsilon N, né, é exponencial de epsilon U, QI. Esse é um operador unitário no nosso espaço de Deus. A nossa condição de que esse cara seja uma simetria é que o comutador do U com H seja zero. Isso quer dizer basicamente o seguinte: você não distingue as duas situações. A situação em que você primeiro faz a transformação de simetria e depois deixa o sistema evoluir, ou você deixa o sistema evoluir e depois faz a transformação de simetria. Né? Então isso redunda nessa condição, que o U com H é igual a zero. Se o U é escrito dessa maneira, tá certo?
Então, essa condição aqui se transforma automaticamente em comutador de QI com H igual a zero. Certo? Então, esses objetos, esses QIs que estão aparecendo aqui, né, você pode lembrar, né, que esta condição que está aqui na representação de Schrödinger, ela quer dizer que o valor esperado do QI é uma constante de movimento. Tá certo? Na representação de Heisenberg, né, você vai dizer que você tem um operador chamado QI de Heisenberg, né, ele diretamente conservado, né, como operador. Então, o teorema de Leibniz está bem mais direto aqui na mecânica quântica do que na mecânica clássica, de fato. Né? Lá você precisa de uma invariância do seu hamiltoniano. Né? Do seu hamiltoniano. Tendo a invariância do seu hamiltoniano, expressa por isso daqui, automaticamente os geradores da simetria são as quantidades conservadas quanticamente. Certo? Exemplo dos exemplos, momento angular. Né? O momento angular é o nosso grande exemplo, em todas as circunstâncias. O operador unitário, né, que implementa rotações no espaço de Hilbert, é o U de θ1, θ2, θ3, dado por exponencial de I sobre H cortado, θI, JI, onde o JI são J1, J2, J3. Né? Você pedir que o seu sistema seja invariante por rotações significa você pedir isso. Né? Pedir isso é a mesma coisa que pedir que o comutador de JI com H seja zero. Essa equação pode ser lida de duas maneiras. Né? Tem uma maneira que diz o seguinte: os JIs, cada um desses três operadores é uma constante de movimento. A outra maneira da gente ler é o hamiltoniano invariante por rotações ao longo de cada um dos eixos isoladamente. Os eixos independentes aí. Né? O hamiltoniano invariante por rotações ao longo de x, ao longo de y, ao longo de z. Certo? Então, vamos dizer assim, o teorema de Leibniz não é novidade nenhuma do ponto de vista da mecânica quântica, talvez do ponto de vista da mecânica clássica até fosse. Né? Mas do ponto de vista da mecânica quântica, a gente já tinha visto isso, só sabia que o nome era isso, talvez. Né? Mas está dizendo a mesma coisa, tem uma simetria contínua caracterizada por R parâmetros, eu tenho R quantidades conservadas. Certo? Essencialmente é isso. Né? Para a gente passar agora a ver isso sob o ponto de vista da integração funcional, né, é conveniente a gente introduzir a chamada representação de Heisenberg. Né? E vamos recordar rapidamente como é que é a representação de Heisenberg. Eu vou introduzir um tipo de valor esperado aqui, tá certo? Que vai ter utilidade tanto agora quanto depois no futuro. E aí a gente volta à nossa discussão sobre a implementação de simetrias na integral funcional, tá certo? Então é um intervalo aqui, né? Representação de Heisenberg e produtos temporalmente ordenados. Certo? Isso é coisa a mais que a gente vai fazer aqui nessa história. Então, o que a gente chamou de representação de Heisenberg foi isso aqui, né? Eu tinha o meu estado no meu sistema, visto lá na representação de Schrödinger, esse estado do meu sistema, ele satisfazia a equação de Schrödinger, né? Estou botando o subíndice S de Schrödinger, porque
eu vou mudar a visão desse estado. Vou mudar essa visão fazendo uma transformação unitária sobre o espaço de Hilbert inteiro. Tá certo? Então, a transformação unitária que eu vou fazer vai ser essa daqui. Eu vou pegar um psi de t e vou definir um psi de t de Heisenberg como sendo a ação essencialmente do operador de evolução temporal contrária. Né? Veja que o operador de evolução temporal tem um menos aqui, né? Certo? Isso significa que ele evolui, se ele tivesse menos, ele evoluiria de TI até T. Certo? Se ele não tem um menos, ele está evoluindo para trás, de T para TI. Certo? Está fazendo a evolução contrária. Se você pegar aqui e calcular IH cortado, DDT, psi de Heisenberg, o que vai acontecer? Tem dois lugares que dependem do tempo aqui. Né? O primeiro deles é esse aqui. Aí você faz IH cortado DDT disso, vai cair menos H. Mantém-se o exponencial, mantém-se o psi. Então, o resultado você vai ter um H psi de T de Heisenberg. Né? O segundo termo vai ser IH cortado pelo psi de T de Schrödinger. Né? E aqui você usa a equação que o psi de T de Schrödinger obedece. Né? Então você vai terminar com H vezes aqui. Né? Só que como você tem IH cortado multiplicando esse cara, você vai ter um sinal de menos H comum com o próprio H, com qualquer função de H. Então você recobre o psi de T de Heisenberg e o resultado é zero. Né? Então você leva um vetor de estado que evolui no tempo, ou seja, satisfaz a equação de Schrödinger, num vetor de estado que não evolui no tempo. Tá certo? Esse é o efeito, né, da representação de Heisenberg, né, nesse caso. E sempre que eu faço uma transformação unitária sobre os vetores de estado, eu sou obrigado a fazer uma conjugação por essa transformação unitária nos operadores. Tá certo? Então, se eu tiver um operador qualquer, né, dado na representação de Schrödinger, tá certo? Salve. Eu vou ter que definir, né, os meus valores esperados desse operador na representação de Heisenberg vão ter que envolver o operador conjugado pela transformação unitária, ou seja, um operador que eu chamei de O de Heisenberg, que é exponencial de sobre H cortado H T menos TI, exponencial de menos I sobre H cortado H T menos TI. Esse operador OH de Heisenberg, ele imediatamente você pode ver como é que é a evolução dinâmica dele. Né? Basta você calcular um DDT. Tem um monte de gente dependente de T ali, né? É exponencial de H, I sobre H cortado H, T menos TI. Tem a outra exponencial, né? Se você aplicar IH cortado DDT desse cara, né? Certo? O primeiro termo vai te dar um menos H embaixo, tá certo? E você vai recompor o O de Heisenberg com a exponencial OS, exponencial de menos, tarará. Aí você passa o DDT por cima do primeiro exponencial do OS, que nós estamos supondo que não depende explicitamente do tempo, né? E ele vai atuar ali no IH cortado DDT, vai atuar na exponencial de menos I sobre H cortado H. Isso vai terminar com o número H. Né? Então você vai ter O de Heisenberg vezes H menos H vezes O de Heisenberg. Isso é um comutador. Né?
É claro que o H é igual a H de Heisenberg e é igual ao H de Schrödinger, do mesmo jeito. Certo? Porque H comunica com H. Né? O DDT do H é zero. Tá certo? A menos que o H dependa explicitamente do tempo. Tá? E não é o caso que a gente está supondo aqui. Então, a representação de Heisenberg, né, ela faz isso. Ela tira os nossos operadores, né? Tira dos nossos vetores de estado de dependência do tempo e passa essa dependência do tempo dos operadores. Né? Tem um caso meio estranho, né, que a gente vai se deparar com ele agora, né, que é o que acontece com as equações de alto valor dos nossos observáveis. Certo? Então agora eu tenho o seguinte, né, eu tinha, por exemplo, a equação de alto valores, né, para o x, né, certo? Olha, eu posso inserir aqui, se eu quiser, né, o meu operador de evolução temporal ao contrário, né, posso inserir exponencial de menos IH, exponencial de IH, né? Eu posso multiplicar todo mundo desse lado pelo exponencial de mais IH. Né? Então eu vou ter o x de Heisenberg de T, certo? Em princípio, atuando nesse vetor de estado, que é um vetor de estado, você vai ter que definir o x de Heisenberg, que satisfaz a mesma definição que está ali atrás. Né? Isso nos dá. Deixa eu abrir mais um espaço aqui no meu x de Heisenberg, vou escrever mais um negócio aqui daqui a pouco. Se alguém estiver anotando. Né? Você vê, o x é um número, então ele é completamente inalterado pela passagem do operador linear por cima dele. Né? E aqui você observa o seguinte, esse x, que era independente do tempo, né? Porque eles eram autoestados de um operador que era independente do tempo. Né? Eu não tenho razão nenhuma para ter uma dependência temporal nele. Né? Esses autoestados do x, eles agora ganham uma dependência temporal. Então, onde vem essa dependência temporal? Vem do fato que eles são autoestados agora de um operador que depende do tempo, que é o x de Heisenberg. Certo? Então, essa história de que na representação de Heisenberg os estados não dependem do tempo é relativo. Né? Na verdade, você está falando dos vetores de estado do seu sistema. Né? Os vetores de estado, né, os caras que vão representar o estado do seu sistema como um todo, realmente são independentes do tempo. Agora, os autovetores de observáveis independentes do tempo na representação de Schrödinger passam a depender do tempo, sim. Tá certo? Natural, porque o operador muda, a base de autovetores tem que mudar, não tem jeito. Né? Em muitos lugares eu vejo escrito o seguinte, que isso não passa de uma parametrização do seu estado, não é uma dependência temporal autêntica. Eu tenho minhas sinceras dúvidas, honestamente, quanto a isso. Deixa eu lançar essa polêmica que está gravada aqui. Né? Depender de T é depender de um parâmetro. Né? Então todo mundo é só uma parametrização, etc. e tal. Né? Aqui, para mim, a interpretação dessa equação é bastante clara. Eu tenho um operador que depende do tempo, depende desse parâmetro T. Né? Portanto, o autovetor desse operador tem que depender do T, porque o operador muda de tempo para tempo. Então, o autovetor vai ter que mudar de tempo para tempo. Se o operador muda continuamente de tempo para tempo, o autovetor vai ter que mudar continuamente de tempo para tempo. É uma dependência temporal mesmo, né? Como qualquer outro. Não vejo a menor diferença. A resposta é a mesma, né? É sempre o mesmo volume de dados. Sim, o que é importante é isso. Né? É que a medida que você vai fazer, né, num determinado tempo T, né, vai te dar sempre o mesmo resultado. Será que não é isso que vai tentando?
Como eliminar a mesma resposta e não é o mesmo estado. Não, mas não é o mesmo estado. Matematicamente falando, não é o mesmo estado. Tá? Então, enfim, vamos para casa dormir com isso. Né? Vamos dormir o despertador. Isso aqui eu botei por um motivo bem interessante. Não sei se vocês querem saber. De qualquer forma, melhor contar, porque vou levar um tempo aqui desligando isso. Né? O motivo é que agora o ar-condicionado é desligado assim. Então, muitas e muitas vezes aconteceu já o seguinte, né? Eu esqueci, deu 5 horas da tarde, aí de repente eu olho para cima e não está havendo mais refrigeração. Né? No outro dia, eventualmente, eu chego, sei lá, 11 horas da manhã, meio-dia, tem alguma coisa de manhã para fazer, e chego lá, está a sala geladinha, então beleza, porque logo que ligaram de manhã cedo, o ar-condicionado ligou também lá. Né? Então, para colaborar com a economia de energia do CBTF, né, eu vou ter um despertador para despertar 5 para 5. E aí, 5 para 5 eu vou lá e desligo. Né? Aí antes que vocês perguntem, você está aqui, você não está na sua sala, né? Eu desliguei, sabe? Sinceramente, o CBTF já conheceu dias melhores. Né? Mas enfim, vamos lá. Bom, uma coisa interessante sobre esses estados novos aqui, né, é que eles também satisfazem uma relação de fechamento. Né? Você pode integrar o dx, né, xth, tá certo? E o resultado disso, é só você usar a definição aí do xth, né, que está dado genericamente ali, você vai ter o quê? Integral de dx exponencial g sobre h cortado h d menos ti, né? Aqui você tem x, aqui você vai ter x exponencial g sobre h cortado h d menos ti, certo? Bom, esse operador é um operador linear, ele pode sair dessa integral, né? Então você pega a integral dx e atua sobre essa relação de fechamento. A única coisa independente de x ali é esse projetor xx, né? Isso aí dá 1, como dava antes, então você se reduz o exponencial de h menos ti, exponencial de menos 1 sobre h cortado, h menos ti, dá 1. Então, eu tenho um conjunto completo, eu faço uma transformação unitária, continuo tendo um conjunto completo, certo? Eu posso usar esse conjunto de vetores em qualquer tempo t para fazer expansões das minhas funções de onda em termos de autofunções do operador xh, certo? X de raiz. Legal. Bom, nós vamos usar então agora a representação de Heisenberg, né, para obter o seguinte tipo de elemento de matriz. Né? Vou calcular esse tipo de elemento de matriz. XB, TB, T, XH, T1, XH. T2, XA, TA, certo? Bom, tem várias coisas misteriosas aí, né? Primeiro, o que significa esse símbolo T, né, que está aparecendo ali? O símbolo T indica a seguinte situação. Isso aqui pode ser XH de T1, XH de T2, se T1 for maior que T2, isso é XH de T2, XH de T1, se T2 for maior que T1. Tá?
Então, ele é um operador, esse T é chamado de operador de ordenamento temporal. Né? Ele pega o que está dentro do argumento dele e ordena temporalmente. Tempos menores atuam primeiro. Você é aquele operador que dá integral de Dyson, um negócio assim? Integral de Dyson, um negócio assim? Sim, na série de Dyson é exatamente esse operador que aparece. A operação que aparece, melhor dizer assim. Essa operação ela tem vários significados, etc. e tal, mas a gente especificamente vai utilizar na nossa representação da nossa discussão de simetrias da integral funcional. A gente precisa saber o que é que está sendo gerado nessa discussão, né, através das operações que a gente vai fazer, e são objetos desse tipo que vão aparecer. Ainda não está claro, tá certo? Mas eu tenho que preparar o espírito de vocês para isso, quando aparecer. Né? Então, a ideia toda vai ser a seguinte: vamos observar como é que a gente pode calcular esse objeto, tá certo? Em termos da integral funcional. Ok? Vamos lá. Vou dizer o seguinte, claro, dado um T1 e dado um T2, um deles vai ser maior e outro deles vai ser menor. Certo? Eu vou chamar de T maior, né? Na notação matemática, né? Isso aqui é o que? O maior, né? Entre T1 e T2. Certo? O T menor é o menor, é o ínfimo, entre T1 e T2, certo? Você já fez algum curso de análise? Já fez algum curso de análise? Não. Eu sempre vi essas coisas escritas e achava bonito. Eu cheguei a fazer análise. Nessa situação aí, acho que o supro máximo é muito bom. Eu acho que o supremo máximo é igual. Aí dá na mesma, né? Tá. Mas eu não posso escrever supremo, posso. Pode. Supremo maior de toda uma série, né? Que não, mas a diferença do supremo pro máximo é que o supremo não necessariamente está no produto que você está levando em conta. Então vamos escrever máximo. Tá certo. E aqui a gente escreve mínimo. Porque ele tem que estar no nosso conjunto. Aí, Tá certo. se você tiver um intervalo aberto, por exemplo, entre 0 e 1, e Aí pode 0 ficar não fora, tiverem, aí 1 é o supremo, não é o máximo. Tá certo. Só tem um problema. Como a gente vê hoje que eu vou conseguir usar sup e... Fala. Não existe escrito supremo. Agora é tarde, vai ter que buscar. Então, P maior é o maior dos dois, T menor é o menor dos dois. Então, a gente pode escrever, né, esse mesmo objeto que está aqui, né, dessa maneira aqui. Eu vou pegar e extrair desse XBDB, isso aqui é um estado de Heisenberg, né? Eu vou extrair a tal dependência em TB. A dependência em TB ela vira assim, né? Exponencial de menos I sobre H cortado, o menos aqui é porque é um braço, né? Naturalmente. H TB menos TI. Né? Aí vem o XH que atua depois. Esse XH é associado com P maior, tá certo? Então eu vou escrever exponencial de I sobre H cortado, H, P maior, menos TI, X, né? Exponencial de menos I sobre H cortado, H, T maior, menos TI. Certo? O próximo cara é o cara associado com T menor, né? Eu vou abrir também a dependência dele em termos de representação de Heisenberg. Então eu vou ter exponencial de I sobre H cortado,
H T menor menos T1 X, né, vezes exponencial de menos I sobre H cortado H T menor menos T1. Tá certo? E finalmente, né, eu fiz esse e agora esse. Né? O último cara que está lá vai dar exponencial de I sobre H cortado H PA menos TI. E aqui aparece o XA. Certo? Então, estou sutilmente ou não, né? Estou voltando, né, para a minha representação de Schrödinger, para identificar as coisas que estão aparecendo ali. Né? Você vê que aqui algumas coisas cancelam. Aqui eu tenho mais I sobre H cortado HTI, aqui eu tenho menos I sobre H cortado HTI. Certo? Então, aqui, as primeiras duas exponenciais elas vão polarizar nisso aqui. Exponencial de menos I sobre H cortado H PB menos T maior. Certo? Aí aparece um X. Aqui acontece a mesma coisa. Vai ficar T maior, né? Aqui fica mais TI, aqui tem menos TI, esses dois caras vão cancelar. E eu vou ter essa exponencial de menos I sobre H cortado H T maior menos T menor. Né? Aí aparece outro X operador. E essas últimas duas exponenciais vão gerar exponencial menos I sobre H cortado H T menor menos TA. Menos XA. Certo? Agora, o normal aqui vai ser a gente colocar o conjunto completo, né? Perto de cada um desses X que estão aparecendo aqui. Né? Então aqui eu vou inserir um conjunto completo, eu vou indicar assim, dx maior, tá? Eu podia usar qualquer letra que eu quisesse, qualquer símbolo que eu quisesse. Eu só estou colocando ele ali para lembrar que esse X está correspondendo a essa posição, vamos dizer assim, no tempo na qual a gente vai inserir. Dx maior, X maior, X maior. O senhor ainda não sabe se T1 e T2 é maior ou menor? É que na definição ali eu não entendi muito bem. Como é que você vai. Você tem uma sequência de T1 e T2? Eu não entendi. Não, olha o problema original. O problema original, você tem um operador que depende de T1, outro que depende de T2. Você está querendo calcular um valor esperado do produto desses operadores, mas sempre na mesma ordem, na ordem decrescente no tempo. Tá certo? Então T1 e T2 são dados aí para você. Tá certo? Quem é maior, quem é menor? Um é maior do que o outro, com certeza. Né? Então, se o T1 for maior que o T2, você vai calcular esse valor esperado com essa ordem. Se o T1 for menor, o T2 for menor que o T2, você vai calcular nessa ordem. Tá certo? Para a gente poder raciocinar, a gente coloca T maior que menor. Tá certo? Só para ter uma notação, né? Claro, senão eu teria que fazer o quê? Eu teria que dizer, suponha que T1 seja maior que T2, aí faça a conta toda. Tá certo? Mas depois, suponha que T2 seja maior que T1, faça a mesma conta de novo. Desse jeito eu economizo, faço só uma vez. Aqui, eu também vou inserir uma relação de fechamento, né? Eu vou indicar assim, dx menor, x menor, certo? Então, olha só o que está aparecendo. Né? Vai aparecer a integral sobre dx maior sobre dx menor. Aí você tem xv exponencial
menos I sobre H quadrado. H. PB menos P maior. X maior. Certo? Esse aqui por esse. Depois você tem X maior exponencial de menos I sobre H quadrado. H. P maior menos P menor. X menor. Aqui antes disso eu tinha X atuando em X maior, tá certo? Então aqui eu vou ter, deixa eu apertar aqui um pouquinho, X maior. Tá? Aqui também tem X atuando em X menor, então eu vou ter X menor. Né? E finalmente X menor exponencial de menos I sobre H quadrado H P menor menos PA XA, certo? Para cada um desses três caras que estão ali, né, é um propagador, não é? Aqui eu tenho G de XB PB X maior P maior. Não é? Aqui eu tenho G de X maior P maior X menor P menor. E aqui eu tenho G de X menor P menor XA PA. É exatamente a definição que a gente deu para o propagador, né? E a gente pode encontrar uma representação funcional para eles e tal. A novidade aqui é a seguinte, que a gente tem integral tanto em x maior quanto em x menor dessa história. Tá certo? Eu verifico o seguinte, que o x menor, né, se eu fizesse uma prescrição de fatiamento do tempo, time slicing, né, esse x maior corresponderia à integração, né? Quando eu faço time slicing, cada fatia no tempo eu associo um xi, é isso? Aquele tempo TI. No tempo TI eu associo um xi. Eu integro sobre esse xi todos os valores, menos infinito mais infinito. No tempo TI mais 1, eu integro sobre xi mais 1, de menos infinito a mais infinito. Então aqui eu tenho uma fatia, eu tenho um marco que eu fiz no tempo, exatamente no tempo T maior, eu estou integrando dx maior sobre todos os x maior naquele tempo T maior. Não é isso? Então, essas duas integrais, né, elas reproduzem a integral funcional inteira. Né? Se eu não tivesse esse x maior aqui e esse x menor aqui, eu identificaria essa integração funcional exatamente como a integração normal que eu tinha entre xb e xa. Não é isso? Por quê? Porque o propagador satisfaz essa lei de composição aí, né? Tá certo? Né? A primeira coisa que a gente viu sobre o propagador, que a gente podia fatorizar ele, né, em várias coisas. Como eu tenho agora o x maior e o x menor, né, aí eu não sei se é P1, se é P2, né, isso depende da situação. O que vai acontecer é que, por exemplo, se o x maior, se o T maior for o T2, T1, se o T maior for o T1, né, do ponto de vista do time slicing, né, o que eu estou vendo, vai ser uma coisa assim: integral dx, né, de x de T1, x de T2, eu supondo que T1 é maior que T2. Portanto, x maior é
x de t1, né, vamos dizer, x menor é o x de t2. Certo? Poder. Integral em dx, x de t1, x de t2, desculpe, né, a integração que vai ser conduzida, no princípio, envolve a integração sobre o momento também. Né? E aqui vai aparecer exponencial de I sobre H cortado, integral de TA, que é TD, de dt barra P x ponto menos H. Se não tivesse o x de T1, x de T2, o que eu tinha ali era exatamente isso. Vocês concordam? Isso quem me garante são essas duas integrais que estão aqui, que seriam as integrais que estariam faltando. Né? Mas como eu tenho x maior e x menor, que estou chamando de x de T1 e x de T2, então essas variáveis têm que aparecer na integral. Mas elas só são integradas na prescrição de time slicing exatamente naquele tempo T1 e naquele tempo T2. Fora dali, elas não interferem em nada. São várias integrais que não envolvem essas variáveis. Tá certo? O que aconteceria se o T2 fosse maior que o T1? Portanto, aí o x maior seria o x de T2 e o x menor seria o x de T1. Né? O resultado final ao qual você chegaria seria exatamente esse aqui, ó, dp dx, x de T2, x de T1, exponencial de I sobre H cortado, integral dt barra de TA, td, de px ponto menos H. Mas x de T2, x de T1 é a mesma coisa que x de T1, x de T2. Aqui, ao contrário do mundo real, né? Esses caras são números, eles não são operadores. Tá certo? Então, o resultado é o seguinte: tanto faz se T1 é maior que T2 ou se T2 é maior que T1, a integral funcional que você está calculando é essa que está aqui. Então, essa integral, ela te dá o ordenamento temporal desses dois caras. Tá certo? Essa que é a história. Né? Quer dizer, tipicamente, se eu não tivesse botado T aqui, né, e eu saísse calculando essa integral, essa coisa, querendo ver uma representação de integral funcional para ele, o que eu teria que fazer? Eu teria normal, chegaria nessa integral se T1 fosse maior que T2. Se o T1 não fosse maior que T2, eu teria que comutar esses dois caras, calcular essa integral, aí é essa integral que está aqui, e aí o comutador era um outro valor esperado que eu tinha que considerar. Tá certo? Observa que x de T1 não comuta com x de T2. Tá certo? Isso é uma lembrança que tem que ser feita. Né? Os x eles comutam no mesmo tempo. Né? No mesmo tempo. Mas em tempos diferentes eles não comutam. Eles têm evoluções dinâmicas, eles podem virar operadores que são muito diferentes do seu x original que você pensava. Né? Tem um exercício muito legal no COIN, onde o cara pede para você fazer justamente a evolução temporal do operador x sob a newtoniana da partícula livre. Né? Então você descobre o seguinte, né, que o seu x ele evolui temporalmente da seguinte maneira: ele é o P0 sobre m, onde P0 é o operador de momento e m é a massa, vezes t menos t0, né, mais x0. Né? Então, se você tiver partícula sob a ação de uma força constante, você vai obter exatamente a mesma solução
que a gente conhece lá no MRUV, né? X igual a x0 mais um meio, né, de P sobre NT mais etc. Né? Então, isso são só dois exemplos para a gente observar que na evolução dinâmica do X e na evolução dinâmica do P, aparecem operadores que não comutam originalmente com o X e o P. Então, é se esperar que esses caras aqui não comutem em geral. Ou seja, você pode ter uma relação de comutação altamente não trivial aí, no meio dessa história. Então, o que a gente acabou de demonstrar é o seguinte, é que esse objeto aqui, né, é representado em termos de uma integral funcional, né, como isso aqui, dp dx x de t1 x de t2 exponencial de I sobre h cortado integral de a dp px ponto menos h. Claro que se o seu hamiltoniano for daquele tipo P2 sobre 2m mais b de x, né, você pode igualmente fazer a integração sobre P, sem problema nenhum, né, e você vai obter aqui integral em dx, vezes um certo fator de normalização, naturalmente, né, de x de t1, x de t2, exponencial de I sobre h cortado, integral de TA com TB, dt barra, vezes o L, né, de x ponto, né, ou seja, a ação. Né? Ok? Bom, olha só que interessante, né? A gente pode agora transformar o problema de calcular esse tipo de integral funcional, né? Integral funcional parece apavorante, né? Vamos dizer assim, porque ela sai do esqueminha que a gente estava acostumado, de exponencial de alguma coisa. Tem uns trecos aqui embaixo soltos agora. Que história é essa, né? Não é tão apavorante assim se a gente usar o seguinte truque, né? Você pode pegar... Eu lembro, professor, quando a gente trabalha com física estatística, a estatística, ela lembra aquelas contas que a gente usa traço, que usa... Sim, exatamente, com traços você pode simplificar algumas expressões. Mas aqui, não pensando em física estatística, mas pensando em estatística, pura e simplesmente, você poderia pensar que exponencial de I sobre H cortado vezes a ação é a sua FDP, né? No bom sentido. Sua função de distribuição de probabilidade. Né? É claro que aqui nós estamos calculando uma amplitude de probabilidade, né? Então, um objeto como esse, ele é um momento da sua função de distribuição de probabilidade. Né? Só que aqui você tem é como se você tivesse uma função de distribuição de probabilidade de muitas variáveis e você estivesse calculando, por exemplo, né, um momento em relação a duas dessas variáveis quaisquer. Né? x1, x2, por exemplo. Né? E uma função de dependência de x1, x2, x3, xn, etc. Né? Aqui não, aqui a gente tem uma coisa funcional, né? Então é como se a gente tivesse infinitas variáveis, nossa função de distribuição de probabilidade já depende dessas infinitas variáveis, e você está calculando momentos dessa função de distribuição de probabilidade, desse jeito. E tem uma técnica para calcular isso, né? Que é copiada, inclusive, lá da estatística, né? Sem sombra de dúvida. A técnica é a seguinte: você pode escrever a mesma coisa como n integral em dx, dx de t1, x de t2, né? Exponencial, vamos lá, i sobre h cortado, s de x, e aqui eu vou somar mais um carinho, i sobre h cortado, integral dt barra de ta dd do j de
T bar, x de T bar. Se eu tenho que somar esse cara, eu tenho que tirar ele daqui, fazendo no final j igual a zero. Né? Vocês já viram isso em algum lugar. Né? Pelo menos aqui onde era E, J virou F. Né? Lá no oscilador harmônico. Né? A gente fez um oscilador harmônico forçado. Né? Então, esse x de T1 e esse x de T2, eles podem ser vistos como uma aplicação de derivadas funcionais em relação a J. Porque o único lugar onde você tem dependência em J aqui é nesse termo. Então, se você aplicar uma derivada funcional nesse cara todo, a derivada funcional vai reproduzir a exponencial, aí vai atuar no argumento, vai passar por cima da ação, o que é essa relação, né? E vai chegar aqui e derivar funcionalmente essa integral em relação ao J de T1, por exemplo. Isso vai te dar exatamente I sobre H cortado x de T1. Então, se você fizer H cortado sobre I ao quadrado D2 dj de T1 dj de T2, né? Desse objeto n integral dx exponencial de I sobre H cortado S de x mais I sobre H cortado integral de T bar j de T bar x de T bar, e no final fizer isso em j igual a zero, né? Vamos incluir todo mundo aqui dentro do colchete, né? Está usando a mesma técnica que fez no nosso. Um oscilador harmônico forçado, né? Só que eu não sei se o S de x corresponde a um oscilador harmônico, essencialmente. S de x corresponde aí a um sistema arbitrário, unidimensional, mas arbitrário. Né? Então, tudo se resume, na verdade, a calcular esse objeto que está aqui. Ó. Você calcular esse objeto, se tiver condição de calcular esse objeto, você tem condição de calcular qualquer momento, né, da sua função de distribuição de probabilidade. Tá certo? Quer dizer, não tem problema nenhum você calcular agora um cara que seja xb td, t, xh de t1, xh de tn, xa-ta. Isso vai ser h cortado sobre i elevado a n, dn, dj de t1, dj de tn, né, atuando nesse camarada que está aqui. Vamos chamar ele de Z de J, calculado em J igual a zero. Então, o que nós chamamos de Z de J é isso aqui, integral n, integral em dx, erro aqui básico, né? Deixa eu botar um n minúsculo aqui, para não confundir com a normalização, né? Dx exponencial de I sobre H cortado, S de x mais I sobre H cortado, tá certo? Isso aí já é, né? Tá com uma cara, né? De função de partição danada, né? Isso que eu ia falar, você usou até o Z. Eu acho que foi Pois de propósito, né? Foi de propósito, sim. Né? E de fato, tipo assim, essa seria a função de partição, né? Descontado o fato de que a função de partição não envolve esse I, né? Que está aí, e a gente tem que ter a temperatura entrando em algum lugar, né? Nessa história. Mas um termo complexo no negócio assim? Tem que introduzir um termo complexo aí, cara. Isso, uma coisa assim. A gente vai fazer isso. O problema é pensar em termo complexo, né? Isso que é engraçado. A gente vai fazer isso, né, no futuro próximo. Né? Para você ver, esse objeto aqui ele desempenha um papel completamente análogo ao papel que uma função de partição vai desempenhar depois. Certo?
Isso aí você chama de funcional gerador, né? Esse Z. Isso na teoria de campo. Na mecânica estatística, mesmo se você tirar o J, você chama ele de função de partição direta. Né? Você pode botar o J e dizer, isso é a função de partição de um sistema sob a ação de uma força externa, de uma corrente externa. Né? Também tem isso. Maravilha. Decisões. Tomar outras decisões aqui. Então vamos ver rapidamente, né, como é que a gente interpreta, né, o teorema de Gödel agora. Tá certo? Agora a gente tem todo esse arsenal, a gente sabe o que quer dizer, tá certo? Uma coisa como essa, ó. Integral dp dx, x de P1, x de P2, né? A interpretação mais razoável desses objetos está em termos da representação de Heisenberg. Né? Foi usando a representação de Heisenberg que a gente identificou mais diretamente um cara como esse, envolvendo x de t aqui embaixo, em termos de algum tipo de valor esperado lá da mecânica quântica canônica. Né? Tá certo? Para isso que a gente fez a representação de Heisenberg aqui. Né? A gente fez a representação de Heisenberg para a gente poder identificar o que significa colocar um certo x de t aqui embaixo. Né? O que significa colocar um x de t1, x de t2 aqui embaixo? É que você está calculando na representação de Heisenberg um objeto como esse. Tá certo? A história toda é essa. Então, vamos passar para o teorema de Gödel, né? Pelo menos para um caso simples do teorema de Gödel, e aí a gente continua na próxima aula com um caso mais complicado. Né? Vamos começar no caso hiper, ultra, mega simples mesmo. Né? Vai ser o seguinte. Vamos supor que eu tenha lá, né, o meu propagador, G de vamos lá, XATA, XBTD, né? XATA, e ele é aquilo lá, integrado em x, exponencial de sobre recortar S de x. Né? Vamos supor que a minha ação ela seja simétrica. Né? Veja que a simetria ela é uma questão independente se eu estou considerando configurações clássicas, configurações quânticas, seja lá o que for. Tá certo? Configurações que satisfazem as equações de Euler-Lagrange, configurações que não satisfazem as equações de Euler-Lagrange. A simetria é uma propriedade da ação como funcional. Tá certo? É uma propriedade algébrica da ação. Tá? Ela não depende de você dizer, olha, o x tem que ser o x clássico, tá certo? Tem que ser essa quantidade clássica. Então vamos supor que a nossa ação seja simétrica por translações. Translações espaciais. Isso significa aquela operação, né? Você pegar x e levar em x mais epsilon, né? Infinitesimalmente. X mais a em geral, x mais epsilon infinitesimalmente falando. Então, a ideia toda, né, é que a nossa ação ela
seja simétrica por meio dessa transformação que está aí. Mas eu vou fazer o seguinte, a transformação em questão ela é uma transformação global, ou seja, ela é independente do tempo, né? Eu não estou dizendo que ela seja simétrica por essa transformação, epsilon de t. Estou dizendo que a minha ação é simétrica por essa transformação, epsilon, pura e simplesmente. Mas o que acontece se eu fizer uma transformação dependente de epsilon de t? A ação não será simétrica. No entanto, ela tem que se reduzir, ela tem que ser simétrica quando o meu epsilon de t virar uma constante. Ela tem que conter esse caso em particular. Então eu espero que infinitesimalmente a minha ação, se eu fizer, não é simetria, né? Se eu pegar a minha ação x mais epsilon de t, né, isso tem que dar a minha ação anterior mais um termo, né, que eu espero, né, vezes alguma coisa aqui que a gente pode dizer que seja qual o nome que eu ponho nisso? Seja um certo P. Pronto, P de T. Esse P, em princípio, ele é P de T porque ele pode ser uma função de x ou x ponto de T, né? Olha só, se a minha ação é simétrica por essa transformação, x troca por x mais epsilon com epsilon global, tá certo? Essa equação que está aqui contém, né, essa possibilidade. Quando o epsilon é global, epsilon ponto é zero e a ação é simétrica. Tá certo? Isso quer dizer o seguinte, se o epsilon não é global, se o epsilon é local, ele depende do t, né, há uma variação da ação, mas não é uma variação descontrolada, não. É uma variação que tem que depender do epsilon ponto, de modo que quando o epsilon fique constante, isso aí vai para zero. Tá certo? Então, a questão toda é calcular quem é esse P que está aparecendo aqui. Tá certo? Quem é esse objeto que está pintando aí. Então, vamos pensar numa ação, né, numa lagrangiana em particular, que seja invariante por essa transformação aqui. Ó. A lagrangiana típica é essa aqui. Né? A gente está falando de uma dimensão, não tem muita opção, não. Né? É a ação da partícula livre, essencialmente. O que acontece se eu pegar o x e trocar por x mais epsilon de t dentro dessa ação? Né? Vai acontecer o que eu acabei de dizer aqui. Ó, né? L de x mais epsilon de t, né? X de t mais epsilon de t, né? Isso vai ser 1/2 de m x ponto mais epsilon ponto ao quadrado, tá certo? E isso é 1/2 de m x ponto ao quadrado mais m x ponto mais termos de ordem epsilon 2, que vão envolver epsilon ponto, né? Então esse aqui é de termos de ordem epsilon 2. Tá? Então, por uma variação como essa, né, o que aconteceu foi que a ação mudou exatamente do jeito que eu pedi aqui. Epsilon ponto vezes uma certa coisa. Um certo P dependente de x ponto. Né? Então, agora eu posso pegar, então, essa integral funcional e reescrever essa integral funcional dessa maneira aqui, ó, px mais epsilon, aqui é epsilon de t, tá certo?
exponencial de I sobre H cortado S de X mais Y. Isso daqui é exatamente a mesma coisa do que estava escrito lá. A única coisa que eu fiz foi mudar o meu índice, né, de soma. Né? Ao invés de estar somando sobre a função x, estou somando sobre a função x mais epsilon. Né? Só que tem uma coisa legal. A medida da integral funcional é invariante translacional. Né? Então eu posso escrever isso aqui como integral em dx da exponencial de I sobre H cortado S de x mais epsilon. Tá certo? No caso específico que a gente está considerando, né, a variação da ação, ela está já calculada aqui para a gente, né? dx exponencial de I sobre H cortado, S de x, mais I sobre H cortado, integral de t barra, epsilon ponto de t barra, x ponto, nx ponto. Esse pedaço aqui é um pedaço infinitesimal que está ali em cima. Então eu posso pegar e colocar exponencial de I sobre H cortado S, né, vezes exponencial de I sobre H cortado epsilon vezes alguma coisa, né, e essa exponencial segunda eu expando, né, em série de potências de epsilon. Né. Então esse cara vem o seguinte. Esse cara vira, pegando dx, exponencial de I sobre H cortado S de x, 1 mais I sobre H cortado, integral de TA dTB, dt barra, epsilon ponto de t barra, n x ponto. Tá certo? Legal. O senhor já tinha identificado, porque tem o próprio argumento. Não, deixa eu trocar a letra. Aqui. Não, gama. Fica bem longe. O que eu estou querendo dizer é que é uma função aí que eu vou determinar. Tá certo? Esse gama aí é um cara que eu vou determinar. Já acabei de determinar nesse exemplo aqui como sendo nx ponto. Tá certo? Nesse exemplo. Em outro exemplo poderia ser outra coisa. Né? Tá? Agora, esse cara que está aqui, né, eu vou fazer a famosa integração por partes. Eu vou transformar esse cara que está aqui num termo menos, né, epsilon de t, d dt, de nx ponto, mais um termo de superfície que vai me dar uma função das velocidades em tb, ta e do próprio epsilon, mais uma constante, essencialmente. Né? A gente vê que essa constante, né, se eu tivesse feito essa integração por partes aqui em cima, ela se manifestaria como uma fase aqui dentro da minha integral funcional. Eu estaria com todo mundo aqui multiplicado por essa fase, essencialmente. Legal. Então, se eu comparar agora o ponto de chegada com o ponto de saída, esse cara que está aqui, eu vejo que integral em dx exponencial de I sobre H cortado S virou integral em dx de I sobre H cortado S, ela mesma, mais alguma coisa. Essa alguma coisa tem que ser zero. Né? Então, o que a gente acaba de mostrar é isso aqui, ó, que menos I sobre H cortado, integral de TA até TB, dt barra, epsilon de t barra. Né? De quê?
da integral dx da exponência de d dt de mx ponto exponencial de I sobre h cortado s de x tem que ser igual a zero. Certo? Como isso aqui tem que ser válido para qualquer epsilon de t, tá certo? Só te resta como solução dessa história que essa integral funcional seja zero. Né? Ok? Então, o que é essa integral funcional ser zero? Né? Esse aqui é o x ponto de t, né? Então você tem o que você tem aqui na história, né? Sua integral de θ, tb, as suas condições de contorno são xta igual a xa, xtb igual a xd, né? Então você tem isso aqui, xb, tb. Aqui eu não preciso do operador de ordenamento temporal, porque eu tenho um tempo só aparecendo aqui nessa história. Então eu tenho ddt de mx ponto xd xata igual a zero. Certo? Portanto, o que eu acabei de encontrar, né, é que esse operador tem que ter elementos de matriz nulos. A gente colocou isso para uma base, né, inteira. Tá certo? Isso tudo é de Heisenberg. Né? Isso é de Heisenberg por causa de tudo que a gente trabalhou até agora. Né? Quando a gente tem algum operador, alguma coisa que depende de t aqui dentro, né? O t ou t bar, não importa, né? A integral funcional em questão é equivalente, né, via formalismo canônico, ao cálculo do valor esperado na representação de Heisenberg. É ali onde tem interpretação fácil. Saiu dali, o bicho pega. Né? Então, isso aqui é válido para estados base arbitrários. Quer dizer, um elemento de matriz desse operador arbitrário está dando zero. Isso significa que o operador é zero. Certo? Esse aqui é um x-ponto de Heisenberg também. Então a gente tem conservação do momento linear, né, como função da simetria de translações temporais do nosso problema. Onde é que entrou a simetria de translações temporais aqui? Entrou no seguinte sentido. Entrou no sentido em que o termo sob o qual a ação vai variar tem que ser proporcional à derivada do parâmetro. Por quê? Porque se o parâmetro for constante, a ação não deve variar. Tá certo? O truque aqui é justamente você fazer